Muito bem, parte 2 do nosso módulo 5, módulo de orgânica, a gente vai falar sobre os grupos funcionais orgânicos. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos falar então sobre os grupos funcionais. Olha o tanto de grupos funcionais que são. Lembrando que nesse nosso intensivo, a gente vai otimizar o tempo, a gente só vai falar daqueles que têm chance de cair na prova. Porque na verdade, existem muitos outros grupos funcionais além desses que nós estamos estudando aqui, tá? Os grupos funcionais orgânicos não se restringem somente a estes. Quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp, lá das nossas lives de sexta-feira, do Hands-On, já recebeu uma tabela com vários grupos funcionais. Inclusive, vários não estão listados aqui, porque eles não possuem chance significativa de cair na prova, entendeu? Esses aqui, pelo contrário, esses que vou citar são aqueles que têm grande probabilidade de serem cobrados de vocês devido à gama de aplicações desses grupos funcionais. Então vamos lá avaliar cada um desses grupos funcionais, as propriedades gerais e como identificar. Quando a gente fala desse conceito aqui de grupos funcionais, o primeiro princípio é que esse conteúdo da química orgânica exige de nós uma boa memória visual mesmo, tá? É uma identificação, é uma habilidade de memória visual. A gente vai ter que identificar uma molécula olhando para ela. Por exemplo, vamos começar aqui. Os grupos funcionais, eles podem ser oxigenados com oxigênio como principal átomo ativo, né, causador das propriedades. Pode ser nitrogenado ou pode ser com funções particulares, com enxofre, com haletos, halogênios, né, os elementos do grupo 17 da tabela, como flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Se bem que astato tem conta, ele é super radioativo. Mas vamos começar com os oxigenados. O álcool, por exemplo. Como eu identifico, prof, um grupo funcional álcool? Vai ter então uma cadeia orgânica R e vai ter uma hidroxila. Tem o OH, que é a hidroxila, para caracterizar o grupo funcional álcool. Essa é a principal dica, tá? Todo álcool tem então a presença aqui da hidroxila, OH, que é chamado de hidroxila. Então, se eu vi uma cadeia lá orgânica, assim, por exemplo, fazer aqui no cantinho, só diminuir um pouco o zoom para não cortar, enquadrar aqui. Então, assim, tem lá uma cadeia, pá. Isso aqui é um grupo funcional álcool. Em especial, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o álcool, que tem hidroxila no carbono 2 e tem um total de 5 carbonos. Esse é o pentan, pente, de 5 carbonos. Ande, só ligações simples. 2, ol. Eu escrevi tudo separadinho. Opa, cortando aqui, né, o logo do Destroy Enemies. Pentan 2-ol. Escrevi tudo separadinho para já aproveitar e trabalhar com vocês o conceito da nomenclatura dos grupos funcionais. Nomenclatura. A nomenclatura é a forma que há para trabalharmos os nomes dos compostos, quando se fala de nomenclatura. A nomenclatura ela tem uma premissa que é muito simples. Eu posso resumir todo o conteúdo de nomenclatura aqui com vocês de uma forma muito breve, que é o seguinte. Vou até aproveitar esse momento aqui da nossa aula para falar de nomenclatura. Então dá uma pausa aí em grupo funcional. Bora só definir nomenclatura logo. A nomenclatura ela é feita de 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira parte. A primeira parte está relacionada com os carbonos. A segunda parte do nome está relacionada com as ligações. Vou colocar assim, 2 traços. E a terceira parte está relacionada com o grupo funcional. Vou colocar aqui, grupo funcional. Então, carbono, ligação, que é esses 2 traços. Vou colocar para colocar um L, né? Fica melhor para lembrar que é ligação. E grupo funcional. Sendo que recebe nomes específicos, né? Isso aqui é chamado de infixo. Perdão. Isso aqui é chamado de prefixo, infixo e sufixo. O número de carbonos vai nos dizer os prefixos. O tipo de ligação vai nos informar sobre os infixos. E o grupo funcional é quem vai nos trazer informações, né, sobre o sufixo lá do nome da cadeia. O grupo funcional vai nos dizer informações sobre o sufixo, vem no final, no fim do radical. Então tá. Sobre o prefixo, sabendo dessa estrutura,
o número de carbonos eles têm umas nomenclaturas que são limitadas. Geralmente vai de 1 a 8. Então, se eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Se eu só tenho 1 carbono, o prefixo é met. 1 carbono é et. 2 carbono é prop. 4 carbonos é but. 5 carbonos, o prefixo é pent. 6 carbonos, o prefixo é ex. 7 carbonos, o prefixo é ept. 8 carbonos, o prefixo é oct. 9 carbonos é non, apesar de ser bastante raro. E 10 carbonos, o prefixo é dec. Então, os prefixos possíveis são esses. Ah, prof, se eu tiver uma molécula de 12 carbonos, ela tem nome para isso, só não vai cair na sua prova Enem, no caso de um duodec. Mas tem nome para isso. É que as moléculas muito grandes elas passam a ter nome próprio. Aí pronto. Aí o texto base tem que te informar o nome dela. Não vai exigir que você conheça a estrutura com base na nomenclatura, esse tipo de coisa. Os infixos são simples também. Se só tem uma ligação simples, o infixo é an. Se tem ligação dupla, o infixo é en. Se tem ligação tripla, o infixo tripla, o infixo passa a ser in, an, en e in. Sobre o sufixo, temos aqui também. O sufixo vai depender do grupo funcional. E aí eu vou passar para vocês, né? Depende do grupo funcional. E aí eu vou estar passando agora com vocês cada sufixo. Depende do GF, grupo funcional, ok? Então tá aí a estrutura para a nomenclatura de qualquer composto orgânico. Quando a gente olha para essa nossa molécula aqui do pentanol, então a gente já viu, ó, tá aqui o pent, que é o prefixo, o an, que é nosso infixo, e tem o ol, que é justamente nosso 2-ol, que é o nosso sufixo. Carbonos, infixo, esse aqui é o nosso sufixo. Beleza. O pentanol é só um exemplo de álcool, de como a cadeia vem escrita. Então, todo álcool tem uma hidroxila lá dentro. Ah, mas quais as principais características dos alcoóis? Lembrando que eu não vou escrever isso aqui, tá? Não faz parte do objetivo dessa aula abordar todo esse aspecto teórico. Isso vocês encontram amplamente nos livros. Mas eu vou citar para que vocês possam fazer as notas de vocês. O álcool ele é útil principalmente como solvente, agente de síntese orgânica. A gente está vendo agora o universo, né? O universo é demais. Mas o mundo inteiro usando muito álcool como esterilizante. O álcool tem que ser 70% inclusive para servir como esterilizante. O lance dos 70% é porque ele precisa ser capaz de penetrar a parede celular para fazer o rompimento. Só na concentração de 70% é capaz de fazer isso. Enfim, então o álcool tem essa gama enorme de aplicações que a gente já conhece. O fenol é um grupo funcional muito próximo dos alcoóis. Só que o fenol tem um anel benzênico aqui, ó. É um anel benzênico preso ao hidroxila. Isso é um fenol. Tem hidroxila e anel benzênico. Ok? O fenol é o primo do álcool. Só tem a diferença mesmo de ter anel benzênico presente ali dentro. Uma das principais aplicações do fenol é como nas sínteses orgânicas mesmo. Síntese orgânica e como ele está presente como contaminantes de combustíveis e tudo mais. Os enóis são aqueles alcoóis e possui a hidroxila presa a um carbono que faz dupla. Isso é chamado de enol. Esse enol, daqui a pouco a gente vai falar, eu acho importante destacá-lo, porque ele está presente inclusive numa tautomeria, que é um fenômeno de isomeria, que é a tautomeria aldoenólica e cetoenólica. Então isso é um enol, constitui um grupo funcional próprio, tá? Não é álcool não, é enol o nome do grupo funcional mesmo. E o enol está presente principalmente nesse fenômeno da tautomeria. Olha só aquilo que eu falei para vocês, lembra do módulo, lembra da parte 1 desse módulo? Tem dupla ligação. Se tem dupla ligação, tem ligação do tipo pi. E se tem ligação do tipo pi, é reativo. Então aqui é muito útil, né, em reações, para síntese também. Reações de síntese. Principalmente, ele tem uma predisposição, só adiantando a vocês um pouco do conteúdo de reação orgânica, tem uma predisposição a sofrer reações de adição do tipo Markov-Nikov ainda. Mas relaxa que a gente vai falar disso daqui a pouco mais pra frente, tem um módulo só para isso.
O éter. Éter é aquele que tem oxigênio entre dois carbonos, tá? O oxigênio precisa estar necessariamente entre dois carbonos para ser um éter. Essa é a estrutura de um éter. O sufixo aqui do fenol e do enol é basicamente o mesmo, tá? O sufixo continua sendo ol, sendo que o fenol vai ter o nome da molécula e acaba com fenol. Um enol vai ter o nome da molécula e acaba com en, né, da dupla. Já teria o infixo en e acaba com ol. Não muda grandes coisas. Num éter, que é muito útil, éter é útil como esterilizante, éter é útil até como é ativo no sistema nervoso central, até como anestésico, o éter já foi usado como anestésico. Na nomenclatura do éter, vou colocar aqui o uso como anestésico, um dos principais. Na nomenclatura do éter, eu vou ter sempre a primeira parte, que vai acabar com o sufixo oxi, e a segunda parte acaba com o sufixo o. O éter ele tem uma particularidade que na hora de dar um nome para ele, a cadeia é repartida em duas partes, tá vendo? E aí uma parte acaba com oxi e a outra parte acaba com o. Quem é que acaba com oxi e quem é que acaba com o, prof? A parte que acaba com oxi é a parte mais simples da cadeia. A parte menor, a parte com menos ramificações. Aqui a parte mais complexa acaba com o. Tá? É assim que se dá nome aos éteres. Como ele tem o oxigênio entre dois carbonos, esse oxigênio, ele, na hora de classificar a cadeia, é inclusive um heteroátomo. Esse oxigênio é um heteroátomo. Depois vamos aos ésteres. Os ésteres é quando nós temos também o oxigênio como heteroátomo, mas tem uma carbonila também, C-O-O. Isso constitui um éster, C-O-O. Isso é um éster. Lembrando que esse par aqui, ó, C-O, esse parzinho é chamado particularmente de carbonila. Eu falei para vocês agora há pouco ali em cima da hidroxila, né? Ó, essa é a hidroxila. OH é a hidroxila. Quando tem C-O, é carbonila. E o grupo principal, né, dos ésteres tem as aplicações principalmente nos aromas. São os aromas de flores, de frutas, são os ésteres. E como tem aromas e como tem heteroátomo, como a cadeia acaba sendo repartida de novo em duas partes, nesse ato de repartir em duas partes, vai ter sempre a primeira parte com o sufixo oato, de, preposição de, e uma outra parte com o sufixo ila. Oato de alguma coisa ila, tá? Tipo propanoato de metila, pentanoato de propila e daí por diante. Esses são os éteres e os ésteres. Depois vamos aos aldeídos. Aldeídos é quando nós temos uma cadeia orgânica e na ponta tem um C-O-H. Assim que a gente classifica um aldeído. Tem uma carbonila na ponta da cadeia. Isso é, portanto, o aldeído. Os aldeídos são úteis como agente de conserva. O formol é um aldeído. São conservantes. Também são produtos da oxidação incompleta do etanol. Aldeídos, conservantes e tudo mais. A nomenclatura de um aldeído é muito simples. É só acabar com al. Tem as regrinhas de prefixos, de infixos, né? Depende do número de carbonos, do número de dos tipos de ligações, e acaba com al. Tipo metanal, pentanal, butanal, etanal. São os aldeídos. Próximo grupo funcional oxigenado que tem grande chance de cair na prova de vocês são as cetonas. As cetonas tem uma carbonila no meio da cadeia, C-O-O. A diferença de uma cetona e de um aldeído é só que no aldeído a carbonila está na ponta, na cetona a carbonila está no meio. As cetonas são bons solventes. Bons solventes. E na nomenclatura, as cetonas acabam com ona. Propanona, butanona, inclusive a propanona é a acetona. A acetona, né, que usa como solvente de esmalte nas unhas, é a propanona. A acetona é um tipo de cetona chamado propanona. É só acabar com ona. Outro grupo oxigenal importante, grupo funcional oxigenado importante, são os ácidos carboxílicos. É o C-O-O,
OH. Observe que agora tem a junção de uma carbonila e de uma hidroxila, tá? Não confundir ácido carboxílico com éster. O éster é C-O-O, aqui é C-O-OH. Tá? Essa junção de carbonila e hidroxila chama-se inclusive carboxila. É o nome que se dá a essa combinação aí, a esse par. E nessa combinação, a principal aplicação aí dos solventes orgânicos, principal aplicação, eu li solventes, perdão, a principal, solventes aqui em cima. A principal aplicação dos ácidos carboxílicos está como ácidos graxos, como óleos, são os óleos. E a nomenclatura de um ácido carboxílico também é muito simples. É só começar com ácido, tananã, prefixo e infixo, e coloca o sufixo oico. Ácido, tananã, alguma coisa, oico. Assim que funciona. E com isso falamos dos grupos funcionais oxigenados e suas respectivas aplicações e nomenclaturas por completo, além de fundamentar o conceito de nomenclatura orgânica. Beleza? Vou parar por aqui só para não ficar muito extensa essa aula. A gente já volta falando dos grupos funcionais nitrogenados e os demais grupos funcionais particulares.